Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos. É com muito amor e alegria que aqui nos reencontramos. Vamos aos recados da noite, sempre ressaltando a importância do silêncio, dos celulares desligados ou no silencioso. Também ressaltamos todas as terças que não se faz necessário palmas após a exposição. Sabemos, ou se ainda não sabemos, que existe uma mesa mediúnica em pleno funcionamento. Se acreditamos que tudo é energia, façamos a nossa parte, tendo bons pensamentos, emanando amor, ficando à vontade, receptivos a tudo aquilo que aqui viemos buscar. Quem ainda não participa do grupo de WhatsApp da casa e gostaria de participar, por favor, após o passe, se direcione à secretaria para colocar o seu nome e o número do seu telefone. Os passes isolados, quem já tem a fichinha do passe isolado, por favor, aguarde sentadinho que será chamado a sua ficha. Para conseguir receber a ficha do passe isolado, após o atendimento fraterno, que inicia às 18h30, às terças-feiras. Evangelho da noite de hoje. Os falsos profetas. Se alguém disser, o Cristo está aqui, não o procurem, mas ao contrário, fiquem atentos, pois os falsos profetas serão numerosos. Não veem as folhas da figueira que começam a embranquecer, os brotos numerosos esperando a época da floração. E o Cristo não disse a vocês: reconhece-se uma árvore por seus frutos? Se os frutos são amargos, já sabem que a árvore é má. Mas se os frutos são doces e saudáveis, vocês dirão: nada de tão puro pode sair de uma árvore má. É assim, meus irmãos, que devem julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de uma missão de natureza elevada, ou seja, se possuem em alto grau as virtudes cristãs e eternas, tais como a caridade, o amor, a misericórdia, a bondade que reconcilia todos os corações, e se além das palavras juntam também os atos, então podem dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Tenhamos todos uma abençoada noite. Fiquemos em paz e com Deus. Boa noite a todos. Prece ao Dr. Ricardo. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nesta hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação. Humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da Tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por Tua luz e aquecidos por Teu carinho, quando recorremos ao Teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades, necessária ao nosso brilhamento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a Tua justiça e a sabedoria de Tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor.
E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médiuns puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por ele lhes foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservar-nos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-las aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós no vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje teremos a exposição da nossa querida irmã Janaína com o tema Sonhos. Boa noite a todos. Consegui me apurar. Normal. Eu costumo trazer temas. Eu costumo trazer temas significativos para mim, que quando eu estudo, eles dizem respeito para mim. Quase sempre são temas de autoconhecimento. Que à medida que eu vou estudando, eu vou me autoconhecendo e me envolvendo com a doutrina espírita. Mas hoje eu trouxe um tema peculiar, que é sobre sonhos. Com certeza não é da época de vocês, eu acredito. É mais da época da minha adolescência, aqueles almanaques que a gente comprava, né? Vocês devem lembrar muito. E ali falava de signos, então a gente olhava o signo da semana, o signo do ano, do mês, o que vai acontecer comigo. Tinha gente que não saía de casa sem verificar o horóscopo, né? O signo lá, vai dar certo, não vai? Estava interessado em alguém, será que vai rolar ou não? E tínhamos também os almanaques dos sonhos. E não lembro. Bah, sonhei com cobra. O que é cobra? Cobra é traição. E agora? Será que é no serviço? Já ficava tudo espiado, né? Será que é no serviço? Será que é em casa? Será que é o namorado? Será que é o amigo? E se cuidando porque, né? Cobra, vai rolar uma traição. Sonhou que perdeu um dente. Vai morrer alguém. Agora que desencarna. Será que é minha avó, né? Já tem idade. Ah, mas o fulaninho tá meio doente. Será que é? Não, mas se tá ali é porque vai acontecer. Se eu sonhei, é um aviso. Quanto a gente não passou aflito na nossa adolescência, adultos mesmos, porque a gente acreditava fielmente que os sonhos tinham seus significados. E realmente os têm. Não dessa maneira. Então a gente vai conversar um pouquinho o que nos trouxe a espiritualidade no Livro dos Espíritos sobre sonhos. E a pergunta 400 do Livro dos Espíritos é a seguinte: o espírito encarnado permanece espontaneamente no corpo? Ou seja, de livre vontade eu permaneço no meu corpo? E a resposta dos espíritos é como perguntar se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar à libertação. E quanto mais o corpo for grosseiro, mais deseja desembaraçar-se dele. Então, justamente por a gente ter esse corpo mais pesado, mais grosseiro, mais difícil da gente se manifestar, como a gente realmente é, na nossa forma de espírito, quando a gente se desvincula, a gente aproveita nos sonhos, no nosso sono, para fazer esse desdobramento, essa emancipação da alma. Então a gente se liberta em partes
desse corpo grotesco, né? Desse corpo mais limitado, e vai viver a nossa real vida no plano espiritual. E é nessa parte do sono que ocorrem os sonhos. Aí diz assim, como avaliar a libertação do espírito durante o sono? Aí tem uma descrição bem grande, tá? E diz assim, ó, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, suas faculdades. Então ele vai ser mais verdadeiro, ele vai ser, se for mais inteligente, ele vai desenvolver mais esse dom da inteligência quando ele está desprendido da matéria física. O sono liberta em parte a alma do corpo. Quando dormimos, estamos momentaneamente no estado em que o homem se encontra após a morte. Então dizem que quando a gente dorme, que a gente sonha, que a gente se liberta, é como se a gente morresse um pouco a cada noite. Então é um experimento do desencarne. Então quem está pronto para desencarnar? Ninguém, mas a gente faz isso todas as noites. Tem várias questões aqui, mas eu não gosto de me prender muito ao papel, que eu fico limitada. Mas eu li e eu vou trazer, e vocês depois podem conferir, que são muitas questões do Livro dos Espíritos, tem umas partes bem interessantes. Mas, vou lá. Quando a gente está liberto do corpo, por que muitas vezes a gente não lembra dos sonhos? Porque muitas vezes, quando a gente não acorda tranquilo, pensando na noite que teve, refletindo, a gente já pula da cama pensando no que tem que fazer. Tô atrasado. Já pula, já olha no relógio, tem que tomar café, que roupa eu vou botar, já bota a roupa, já sai correndo e não lembra. Ou quantas vezes a gente durante a noite acorda, sabe que sonhou, sabe que é importante, volta a dormir e não lembra mais. Mas sabe que é importante. Ou acorda, lembra plenamente do sonho e ao decorrer do dia vai se esquecer. E por que isso acontece? Justamente porque é como tu pegar um telefone antigo e querer fazer as atualizações dos softwares atuais. Ele não comporta. Ele não tem memória suficiente. Não cabe ali naquele telefone antigo. E assim com a nossa matéria. A informação que o espírito traz, o nosso corpo não comporta. E aí tu diz assim, mas eu tive uns sonhos muito doidos. Por que eu sonhei isso? Sem pé e sem cabeça. Umas histórias, sonhei com um dragão, sonhei com uma montanha e uma coisa não casa com a outra. É como tu pegar uma história e tirar partes dela, linhas da história, e tentar ler depois faltando aqueles trechos. Vai fazer sentido? Não vai. E é exatamente assim que a gente traz as informações do nosso sono. O espírito vivenciou aquilo e na hora que ele retorna para a matéria, ele não consegue armazenar essas informações. No Livro dos Espíritos, ele questiona algumas questões dos sonhos. O sonho, ele pode ser intuitivo. E eu tenho muitos sonhos intuitivos, e sonho é uma coisa que a gente conversa desde a adolescência, eu e os meus amigos. Por exemplo, eu sonhei que eu estava com meu filho pequeno, no meu colo, ele tinha uns 2 anos, hoje ele tem 14. E passou um avião. E eu disse, filho, olha o avião, que legal. Daqui a pouquinho o avião, te explodiu. E eu, morreu todo mundo. No sonho eu pensava, nossa, morreu todo mundo. Quando eu acordei na hora, eu disse, é com meu pai. Aí fui conversar com a minha mãe. Mãe, eu sonhei, é com meu pai. E a minha mãe disse, não, mas não tem nada a ver. Aí conversei com uma amiga minha de infância. Olha, assim que a gente sempre conversa muito de sonho, ela é espírita também. Eu disse, olha, Veneza, assim, é com meu pai. E ela não, né? Tá. 30 dias depois, meu pai teve um AVC, ficou 20 dias internado e desencarnou. Aí é que caiu a ficha. O que é um avião? É uma viagem que, acabou. Né? Mas demorou para cair a ficha. A gente, às vezes, não se liga. A gente vai ver acontecimentos lá na frente que tu diz assim, eu já vivi isso. Ou eu lembro disso. E por que isso acontece? Eu raramente me lembro dos meus sonhos. Raramente. Mas, às vezes, quando tu tá fora do teu corpo, que tu acha que tu não sonhou, que tu tá nesse transe, tu guarda as informações no teu subconsciente. E tu vai aproveitar em determinados momentos oportunos. Às vezes é uma intuição, às vezes é um problema que tu tem para resolver e a resposta tá ali porque tu já obteve essa resposta.
E os sonhos, eles podem ser lembranças de vidas passadas que vêm para te ajudar por algum motivo. Saberes do que teremos no nosso futuro, quando Deus assim o permite, são premonições e realmente acontece. Às vezes, a gente está tão focado no problema do nosso dia a dia que quando a gente dorme, a gente sai para resolver aquele problema. Então, o nosso dia a dia também influencia nos sonhos que nós teremos. Ah, eu olhei um filme de terror, tem a ver? Tem. Por quê? Porque eu me sintonizei. Eu me sintonizei com aquele ambiente. E é esse ambiente que eu vou levar para o meu sonho. Quem vai estar me esperando no meu sonho? Tem uma passagem dos livros do André Luiz, que eu gosto bastante de estudar, que tinha um espírito, ele estava em desdobramento, né, em emancipação da alma, em sonho, e ele estava sendo atacado por 2 inimigos do passado, e eles não deixavam ele retornar para o corpo físico. Então ele não saiu do próprio quarto, ele tinha medo de abandonar o corpo físico, porque aquelas 2 entidades estavam ali e impediam que ele voltasse. Então imagina que tormento, que pesadelo, ele não acordou tendo pesadelo, né? Esses tempos, por falar em pesadelo, muita gente também tem a tal da paralisia do sono, não sei se alguém aqui já teve. Eu tive uma vez só. Eu vou contar para vocês a minha experiência de paralisia do sono, porque eu achei bem interessante. Há um tempo atrás, a minha mãe me deu um vestido. Disse, olha só, bem fresquinho para ti na sociedade, né? Levezinho, toma um banho. E eu quase sempre usava ele mais para esse fim. No sábado à tarde, evangelização, eu botava o vestidinho, domingo, sexta-noite eu botava o vestidinho. Tá. Aí eu cheguei um dia, tava com o vestido, tinha vindo da sociedade, disse, vou olhar uma série. Peguei o note, fui deitar na minha cama, meu filho estava na minha cama jogando. Aí eu deitei e dormi com o vestido. Aquele vestido começou a me incomodar isso, né? Só que eu estava tão cansada que eu não atinava a sair da cama para trocar de roupa. Eu acabei dormindo com aquele vestido. Lá pelas altas horas, né, eu senti um peso assim em cima de mim, e alguém falando dentro do meu ouvido. E a pessoa dizia assim, cadê ela? E eu tive a paralisia, porque eu estava, para mim, acordada, e eu não conseguia responder, eu não conseguia acordar, eu não conseguia me mexer. Mas eu sabia que eu estava no meu quarto, que eu estava deitada, e sabia que tinha alguém sobre o meu ombro me perguntando onde está ela. Onde está ali? E eu tentava dizer, mas ela quem? Eu não sei, cadê, né? E aquele espírito ali era uma mulher, no meu ouvido, dentro do meu ouvido, dizendo assim, onde ela está? E eu não conseguia reagir, tu fica paralisada, é tenebroso. Daí, quando ela ficou braba, porque eu não dava resposta, que ela gritou, onde está essa infeliz? Eu acordei. Eu olhei, o vestido, ela está atrás da dona do vestido, na hora. Tirei o vestido, troquei de roupa. E o vestido foi para doação. E eu, mas, né? Da onde esse vestido? Daí fui questionar minha mãe, porque de vez em quando a gente recebe algumas doações. E as pessoas dizem assim, se tiver alguma coisa que interesse, fique. A minha mãe às vezes coleta alguma coisa. Ou mesmo com meus filhos, na fase de crescimento, eu dizia, não. Vai lá no teu roupeiro, separa 2, 3, escolhe 1 ou 2 que tu queira e vamos, né? Vamos aproveitar e ajudar a natureza. E eu, mãe, da onde aquele vestido? Não, a fulana me trouxe que a mãe dela desencarnou. E ela me trouxe as roupinhas da avó que desencarnou. E eu achei aquele vestido tão bonitinho para ti. Tá lá na sociedade para doação, bem bonitinho o vestido. Então, na verdade, a paralisia do sono é quando tu tenta voltar para o corpo e tu não tem o controle dele. Então, tu vê o que está acontecendo tanto no plano espiritual quanto no plano material, mas tu tá preso. No meu conceito, aconteceu comigo porque provavelmente eu encontrei com o espírito. É uma suposição, tá, gente? Eu encontrei com o espírito em emancipação da alma quando eu estava dormindo em sonho e eu tentei fugir, provavelmente, porque ela estava me cobrando e eu não consegui voltar para o meu corpo e ficou aquele transe, aquela cobrança. E isso acontece quase sempre quando o espírito não controla ainda a matéria que ele está retornando ou quando ele está saindo, né? Quando a gente está quase dormindo e acaba tendo isso também, o espírito, ele está naquele transe de viver os 2 mundos. Porque, na verdade, o sono nada mais é do que uma parte mediúnica que nós trazemos. Porque sempre quando a gente está em sono, quanto mais cansado tiver o corpo, a parte física, o espírito vai se desdobrar, vai se emancipar, sempre. Então, a gente sempre vai estar em contato com o plano espiritual. Sempre.
E a espiritualidade sempre vai nos ajudar. A espiritualidade sempre vai trazer informações importantes, mensagens importantes, questões que vão nos auxiliar por mais que a gente não lembre. Ah, mas acontece perseguições? Sim. Tem um trecho do André Luiz que os espíritos inferiores, e mesmo aqui no nosso dia a dia, quando a gente tem um atrito no serviço, alguma coisa, as pessoas sempre pegam o nosso ponto fraco para nos afetar, porque se não nos afetar não tem graça. E a espiritualidade não é diferente. Quando eles querem nos afetar, eles vão aonde? No nosso ponto fraco. Onde muitas vezes nem a gente mesmo sabe que existe. Tem uma passagem no livro do André Luiz que tem uma esposa e ela é muito ciumenta. Muito ciumenta. Então, toda vez no desdobramento dela, na emancipação da alma dela, 2 espíritos inimigos do marido influenciam ela. Como é que tu deixa ele chegar tarde da noite? Tu realmente acredita que ele estava trabalhando? E ela vai alimentando aquilo dentro dela. Então, toda vez que ela acorda, aquilo para ele é um tormento, porque ela começa, onde é que tu vai? Mas tu vai voltar no horário? E na verdade, ela está sendo influenciada, se deixando influenciar por uma fraqueza dela. Então, muitas vezes, quando a gente dorme, e tem uma questão do Livro dos Espíritos que pergunta se a gente acorda cansado, né? Pode o corpo acordar cansado? Pergunta interessante aqui também. O espírito dorme? Ele descansa? Tipo, hoje eu estou muito cansado, não vou a lugar nenhum, vou ficar dormindo com meu corpinho? Acontece? Não, não acontece. O espírito está sempre em atividade, sempre. Então, o corpo repousa por umas necessidades físicas e orgânicas que nós temos, até para cumprir lá os nossos 40, 50, 70 anos que temos aqui, né, no nosso trajetória planetária, mas o espírito ele está sempre em atividade. Então, a pergunta é, o espírito descansa? Não, ele não descansa. Ele está sempre ativo. E aí que eu me perdi, onde é que eu estava? Tá. Ele não descansa. E a questão que diz aqui é, aquilo que tu faz, ele reflete no sonho que tu vai ter. E as tuas fraquezas também. Então a espiritualidade vai se aproveitar das tuas fraquezas. E também dos teus benefícios. Eu separei 2 histórias aqui, que eu achei muito bom. Deixa eu contar mais um sonho meu. Eu raramente tive sonhos durante a minha trajetória, mas eu tive uns de premonição bem interessante. Uma vez eu sonhei que meu marido vinha em cima de um telhado e tinha um buraco no meio. E eu dizia, vai pelo lado. E ele insistia, e eu dizia, vai pelo lado. E ele caía no buraco. 20 dias depois ele foi demitido da GM, ele era encarregado, ou seja, ele caiu. Na pandemia eu sonhei que eu estava numa porta, tinha 2 paredes, e eu estava na beira do mar e tinha ondas. Eu dizia, nossa, vem vindo uma onda, vamos fugir. E tinha mais gente comigo. E eu saía assim, quando eu ia para trás da parede, vinha uma onda escura. E a onda me pegava assim e passava por mim. E eu disse pro meu marido assim, a gente vai pegar Covid na segunda onda. Não vai nos levar, ou seja, a gente não vai desencarnar. Mas ela vai nos pegar. E a gente não vai mais ter Covid. E em abril de 2021 a gente pegou Covid, que era a segunda onda. Não peguei mais de lá para cá. Se vai se concretizar ou não, eu trago na próxima. No livro Os Mensageiros de André Luiz tem uma passagem que diz assim, uma senhora que se aproxima de nós, exclamava comovida. Essa senhora está numa casa que existe no planeta que nós habitamos, no planeta material, na nossa forma material. É tipo uma casa de orações. Tipo quando a gente vem na sociedade, mas era uma senhora que se reunia com os filhos para fazer o evangelho no lar, para fazer suas preces todas as noites. Então a espiritualidade se aproveitava dessa casa para fazer o trabalho deles, para se recuperar energeticamente, para amparar as pessoas que vivem conosco e que se emancipam na alma, tá? Então essa senhora diz assim, comovida, que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, a dona da casa, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado nesse pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel. Graças à providência divina, incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso, isso André Luiz falando, mas
como a encontrou minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Então, em sonho, ela estava muito preocupada com a filha, que a filha havia ficado viúva e havia perdido a mãe recentemente, fazia uns 11 meses no livro, e a filha estava pensando muito em suicídio e ela não tinha um jeito de ajudar a filha. Ela tentava por vários meios de intuição, tudo, e não estava conseguindo. Então, nessa noite, ela aproveitou na emancipação da alma da filha dela para intervir, para que evitasse que a filha cometesse um suicídio. Então, no livro dos espíritos, ali pergunta também se a gente tem esses encontros. Se a gente tem encontros com pessoas vivas, se a gente tem encontro com pessoas desencarnadas, e como funciona? Na maioria das vezes, a gente tem encontros por afinidades, sejam negativos ou sejam positivos. E muitas vezes já aconteceu o sonho, por exemplo, de tu sonhar, eu sonhei que eu estava numa escola, cheio de gente com professor tal. Aí chegava na sociedade ou no meu trabalho, a minha colega, sonhei que eu fui numa palestra. Então, várias pessoas com sonhos semelhantes. Realmente nós estávamos em algum encontro. Realmente nós estávamos aprendendo. Então, a emancipação da alma, ela serve tanto para o nosso contato entre nós, encontros entre nós, desencarnados, como encontros com aqueles que desencarnaram, né, nós encarnados, quanto com os desencarnados. Então, isso ocorre muito. A outra história eu achei muito boa, que é assim, que é do livro Obreiros da Vida Eterna. Atravessada a zona magnética de defesa, isso André Luiz estava, na zona, no plano espiritual, onde as pessoas em emancipação da alma iam até lá. Atravessada a zona magnética de defesa, confundimos-nos com os passantes. Eles se confundiram, os espíritos, com as pessoas que estavam em emancipação da alma encarnados em sono. Ou seja, era um ambiente onde transitavam tanto espíritos desencarnados quanto espíritos encarnados que estavam na emancipação da alma. Não longe de mim, interessante menino, que apresentava 9 a 10 anos de idade, revestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos incertos. Parecia enferma, incapaz de autocontrole. O pequeno, porém, segurava-lhe firmemente a destra. E após saudar a irmã Zenóbia, respeitoso, exclamou para a matrona hesitante: "Por aqui, mamãe. Por aqui, venha sem medo." Ouvindo-o, a interpelada parecia acordar num sonho bom e gritava, semi-inconsciente: meu filhinho, não me deixes voltar." Ela não queria voltar, ela não queria acordar, ela queria ficar com o filho. "Quero-te sempre, sempre." As expressões de meiguice misturavam-se a copioso pranto. Deixei-lhes os traços fisionômicos. A pobre mãe não nos enxergava. Seguia acanhada e insegura de si. Seus olhos, que vertiam grossas lágrimas, permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe. Exausta de saudade, e reencontrar o objeto de seu amor, que parecia perdido para sempre. "Mamãe, caminhe, não desfaleça", clamava o rapazinho, exultando de júbilo. "Já vou, meu filho, eu te seguirei, leva-me contigo", tornava a palavra materna, afogada em sublime emoção. Então, para nós que vivemos um mundo onde achamos que tudo se encerra na parte material, é importante saber que nada acaba aqui de verdade. Que podemos nos encontrar do outro lado com entes amados. Que podemos ter esse reencontro e essa caminhada lado a lado novamente. Só que a gente tem que ter fé para não abandonar, como a moça na história anterior que pensava em suicídio. E muitas vezes não acontece com a nossa simples vontade. O meu pai é desencarnado há 12 anos. Nunca sonhei com ele. Não sei como está, não faço a mínima ideia.
E não é aquela coisa que tu diga assim, hoje eu vou me encontrar com meu pai, vou combinar com ele, vou fazer minha prece e a gente vai se encontrar em sonho. Porque muitas vezes, quando a gente dorme, que a gente se desprende, as nossas intenções como espírito, às vezes, são outras. Tu pode ter plena convicção daqui que tu vai fazer ao desdobramento da emancipação da alma, e quando chegar lá, tu tem outros rumos, tu vai aprender, tu vai estudar, tu vai trabalhar, tu vai ajudar, e tu não vai correr aqui, atrás daquilo que em matéria tu supostamente faria. Muitas vezes aquilo que a gente dá total importância estando no corpo físico não é o que realmente importa para nós, estando fora dele. E muitas vezes aquilo que nós tanto almejamos e tanto queremos, teremos ou não de acordo com o nosso merecimento. Porque só querer não basta. Eu queria ter muito dinheiro, eu queria viajar muito, eu queria ter tantas coisas. Mas não é o suficiente. Até porque a gente já tem os compromissos firmados aqui. E eles seguem no plano espiritual. E a emancipação da alma, os sonhos que a gente tem, sim, são premonições do que vai acontecer. Embora muitas vezes não nos lembramos disso. Mas é aquele momento que muitas vezes tu tá lá com a mente vazia e surge uma ideia. Eu tenho muito isso, eu digo, quando eu faço as aulas da evangelização das crianças no sábado, de repente ela tá toda na minha cabeça. Eu digo, gente, obrigada, porque nunca sou eu, né? Porque não tem como eu ter ideias tão boas. Então a aula sai prontinha às vezes. Já aconteceu de eu não conseguir fazer a aula, chegar lá e simplesmente ter uma aula pronta na minha cabeça. Então, é uma questão de tu gostar daquilo, trabalhar aquilo, correr atrás disso. E o espiritismo é algo que eu gosto muito. Como diz, eu já vim com compromisso. Tem pessoas que entram depois e que vêm, e eu acho que eles têm até mais mérito, porque eles lutam e vêm porque querem. Querem aprender, querem buscar, querem mudar. Como eu já nasci meio espírita, eu digo, nossa, eu já vim com o pé preso desde lá do outro lado. E os sonhos nos trazem muitas mensagens, mas nós temos que estar abertos para isso. Eu tenho uma amiga minha que ela aconselha deixar um caderninho do lado da cama e no meio da noite tu acordar anota. Ou de manhã anota. Porque sempre vai ter uma mensagem, porque o sonho é teu e só teu. É pra ti. Não é um símbolo, não é uma cobra, um perder de dente, um cabelo é um símbolo. É, por exemplo, assim, tu vai lembrar que tu sonhou, que tu caiu no chão e veio, o teu chefe te ajudou. O teu chefe é a comparação que tu tem para trazer aquela história para a parte física. Porque provavelmente foi o teu mentor espiritual, mas tu não lembra dele. A tua parte física não lembra, então tu não tem como comparar. É como eu dizer para vocês que tem gosto de jacaí. O que é jacaí? Não sei. É parecido com o quê? Com abacaxi? É ácido? É doce? Com uma melancia? Tu precisa de uma comparação. E quando a gente acorda dos sonhos, a gente sempre vai trazer para uma comparação. Então, eu sonhei com o meu antigo professor. Ok. O que o professor significa para ti? Ele significa honestidade. E o professor morreu. E o que tu acha que a parte da honestidade está morrendo para ti? Tu acha que tu não está sendo honesto contigo mesmo? Tu acha que não está sendo honesto com alguma questão profissional, familiar? Então a gente sempre avalia o que a simbologia de cada sonho vai trazer para mim. Né? Eu sonhei que eu caí. Que eu estava correndo desesperadamente e eu caí. Caiu por quê? O que tu acha que está caindo? E aí tu vai buscando o que aquilo diz para ti. Porque muitas vezes a resposta está em ti mesmo. Quando é algum sonho que ele vem para te orientar de algum caminho, de alguma decisão. E a gente pode buscar ajuda nos sonhos, sim. E a gente vai ter. Às vezes na hora de decidir entre A ou B, a gente consegue ter a decisão correta. E Deus permite que a gente tenha até premonições do futuro através dos sonhos, se assim for nosso mérito. E o jeito como a gente vive a nossa vida, que é o que a gente leva na hora de desencarnar, também é o que a gente leva na hora que a gente vai dormir. Se eu tiver um dia perturbado, mal-humorada, brigando com todo mundo, reclamando de tudo, que nada tá bom,
Na hora que o meu físico for descansar, o meu espírito não vai mudar muito disso. Eu vou me sintonizar com quem? Com espíritos do outro lado que estejam na mesma sintonia que eu. Se eu quero uma vingança, se eu quero que alguém se dê mal, que espíritos vocês acham que vão estar do outro lado? Para onde vocês acham que eu vou ir quando eu for dormir? Se eu sinto muita saudade, para onde eu vou? Então, a nossa rotina, o nosso dia a dia... aquele filme de terror não tem nada a ver. Tem sim. Tem. Porque são afinidades. Quem olha jogo comigo? Quem gosta de futebol. Quem vai beber comigo? Quem gosta de beber. Quem vai conversar sobre religião? Quem vai conversar sobre trabalho? As pessoas afins. Quem gosta de ver o sofrimento do outro no filme de terror ou no filme de tortura? Espíritos semelhantes. E é para lá que eu vou quando eu for dormir, quando eu for desencarnar. Então, aquilo que nós temos na emancipação da alma, ou quando a gente se desligar completamente desse físico, é justamente a pessoa que eu sou. Eu não mudo nem quando eu me emancipo no meu sono e nem quando eu desencarnar. Então, Deus é muito justo em todos os quesitos e nos dá oportunidades sempre. Assim como Ele dá a mediunidade de psicografia, de psicofonia, de vidência, que muitas pessoas têm esse contato, o nosso sono também é uma forma de mediunidade, onde a gente se desliga da parte material e vai em espírito executar tarefas, aprender um pouco mais, reencontrar amigos, parentes, amores, pessoas talvez que morem em outro país, em outro planeta. Por isso que muitas vezes acordamos confusos, porque são muitas informações. E o nosso corpinho aqui, o nosso celularzinho velho, não comporta tamanhas atualizações que trazemos do plano espiritual. Se queremos ter bons sonhos, boas noites de sono, né? Que às vezes a gente acorda moído. Era isso que eu ia falar aquela hora que eu havia esquecido. Se tu amarrar um balão numa haste e o balão com vento, ele estiver se sacudindo, tiver um vento muito forte, ele vai afetar a estrutura da haste. Assim como a haste altera a estrutura do balão, porque prende ele e limita ele a uma certa distância, a movimentação do balão também vai afetar a haste. Então, conforme for o nosso sonho, o nosso sono, vai refletir no nosso corpo físico, sim. Então, muitas vezes, sonhei que corri uma maratona, que acordei cansado. Sim, acordei cansado. Provavelmente, sim, correu a maratona. Né? Então, vamos ter cuidado com os nossos pensamentos, com o que a gente busca, com o que a gente escolhe. E muitas vezes, aquilo que sonhamos, aquilo que vivemos, aquilo que vivenciamos, são atrações que nós temos, são vibrações do nosso comportamento. Não temos nada além daquilo que merecemos. Muitas vezes a gente faz as nossas preces pedindo 1 milhão de coisas, né? Mas Deus sabe, na verdade, aquilo que precisamos para o nosso crescimento. E quase nunca é aquilo que queremos, infelizmente. Porque a gente tem uma visão bem diferente. Então era isso que eu tinha para trazer sobre sonhos. E outra coisa também, se a gente quiser todos se encontrar em sonhos, a gente consegue. A gente pode marcar uma assembleia, se encontrar, trocar ideia. E realmente acontece. Aí cada um lembra de uma parte, cada um lembra de uma coisa diferente. Mas se for avaliar, todos acabam com uma mesma finalidade. Então são afinidades que a gente tem e vivencia em ambos os lados. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Então, agora sabemos, né? Ao deitar-se, procura acalmar o corpo, procura fazer o que nós estamos fazendo aqui, preces, elevando pensamentos, tipo, só penso, só falo, só digo coisas boas e estarei amparado, ancorado em locais de tratamento. E como ela diz, o nosso espírito é um, nós somos nós. Nós somos eu enquanto Beatriz, nós também somos enquanto espírito. A gente nunca está sozinho, a gente já se vale por muitos. Então agora, antes de encerrar, peguei um trechinho de Emmanuel para passar para vocês. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Capítulo de Lucas 22:46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso
evitar as situações acomodísticas, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como um campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em seu serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece, somos obrigados a lembrar de inúmeras comunidades de alicerce cristão que permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras, falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a integração do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para que seja inútil e ruinoso a consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo os interesses do Redentor. Levanta-te, esforça-te, porque é o nosso sono da alma que se encontram os mais perigosos tentações, em pesadelos ou fantasias. Veio bem a calhar o tema da Janaína. Então, para agora, elevemos nossos pensamentos, colocai vossas mãos no local onde hoje, nesse exato momento, se encontram as aflições dessa estada, desse corpo físico, com muito amor a este corpo, essa gratidão que o nosso Pai Celestial nos permite toda noite sairmos desse corpo terrestre e voltemos no outro dia. Nós acordamos, damos a cor à nossa vida, seguindo majestosamente esta missão que o nosso Senhor Deus nos deu. Então, para tal, agradecendo a nossa Santíssima Mãe, nossa querida Mãe Terra, esse útero materno que nos acolhe aqui nesse plano terrestre, façamos em uma voz calma, mantendo a serenidade até sermos atendidos aqui nesse encerramento iluminado. Façamos juntos comigo a prece à nossa querida Mãezinha, a nossa Ave Maria. Todos juntos, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.